Olá, hoje eu estou com uma profissional aqui da área da dermatologia, que também trabalha com capilar. Eu gostaria de que ela se apresentasse primeiramente. Bom, eu sou a doutora Elissa Mainardes, eu sou dermatologista, já atuo na área há aproximadamente 10 anos e desde que eu iniciei na dermato, eu já iniciei também tratando a parte capilar, porque faz parte, né, dos tratamentos da pele. E o que te motiva a trabalhar na saúde capilar? Bom, é muito interessante porque eu gosto muito ainda, mesmo sendo dermato, eu sou aquela dermato raiz, né? Eu gosto de atender doenças. Muitos dermatos hoje não gostam mais de atender doenças, atendem mais a área estética, mas eu gosto e por isso a parte capilar me chama muita atenção, porque eu preciso fazer uma investigação naquele paciente, não é simplesmente, tá caindo o cabelo, vou dar um remédio para crescer o cabelo. Não, tem que fechar um diagnóstico, descobrir a causa daquela queda e tratar. Então, essa investigação é uma coisa que eu gosto muito, é a parte da doença que eu gosto bastante. Então, por isso, eu atuo bastante tratando essas quedas de cabelo, porque eu vou investigar, vou tratar e também vou fazer os procedimentos adequados para fazer um retorno, né, do cabelo naquela área que houve a queda. Agora ela vai abordar também um pouco sobre as patologias capilares e afins. O que você considera que são as patologias capilares que você mais atende e as que são mais latentes, assim, que você vê no dia a dia? Bom, o que mais a gente atende é eflúvio. Eflúvio é um tipo de queda que acontece em vários momentos da vida, por várias causas, mas é aquela queda abrupta que assusta o paciente, entendeu? Fala, nossa, não, eu tô perdendo todos os cabelos, eu vou ficar sem cabelo. Sim. Então esse é o eflúvio. O eflúvio é o tipo mais comum, mais tranquilo de tratar, só que ele assusta, porque é uma quantidade grande. Geralmente o eflúvio vai melhorar de forma até espontânea, na maioria dos casos, porém demora. E até que ele melhore espontaneamente, o paciente perderia bastante cabelo e ficaria com dor ralo mesmo. Então, por isso chama muito a atenção, tanto de homem quanto de mulher. Um outro tipo de queda que é muito comum são as alopecias androgenéticas, ou seja, a calvície. A calvície também é muito comum, principalmente no público masculino, e essa é uma procura muito grande, né, dos homens. O homem muitas vezes ele não quer tratar quase nada de estética, mas o cabelo incomoda. Então, mas também existem as alopecias androgenéticas femininas, e quando acontecem na mulher também incomodam de forma muito importante. Então, e esses tipos são tipos mais tranquilos de tratar. Existem outras patologias que são as cicatriciais, essas são mais complexas. Geralmente não acontece um retorno total do cabelo, e aí sim, essa é mais difícil, entendeu? Esse tipo de queda é mais difícil. Por isso é sempre importante procurar logo no início para a gente saber qual tipo que a gente vai fazer, porque mesmo a cicatricial, que é mais difícil retornar o cabelo, se eu pegar no início, eu consigo dar uma melhora mais adequada para o paciente e pelo menos aquela doença não vai progredir. Tá? E você sente que essas condições elas têm aumentado nos últimos anos? E se tu vê que tem realmente esse aumento, eu quero que você explique o porquê e o que se dá. Bom, depois do Covid teve um aumento muito importante das doenças cicatriciais, que são aquelas que eu falei antes, que elas são mais difíceis de serem tratadas. Por quê? Tanto a doença em si, ela consegue, o Covid, né, ela consegue alterar várias coisas no organismo e que ficam depois, inclusive essa parte do corpo. O que é uma doença autoimune? É quando o corpo começa a agir contra ele mesmo. Então, as doenças autoimunes, de uma forma geral, após a pandemia do Covid, elas aconteceram de uma forma mais evidente. E por esse motivo também a gente viu, né, uma doença autoimune do cabelo, que são as doenças cicatriciais, acontecerem de uma forma assim muito maior. Tanto que eu tinha pouquíssimos pacientes, por exemplo, com alopecia frontal fibrosante, hoje eu tenho inúmeros pacientes. Então foi mesmo um evento que se deu a partir do momento da pandemia. Inclusive a gente teve que fazer cursos de atualização para saber mais detalhes. E aí hoje a gente sabe muito mais informações, existem muito mais estudos nessa área. Por quê? Porque houve um número muito maior a partir da pandemia.
Eu acho que muito se dá também por questão de estresse, foi uma fase assim de isolamento e onde a gente realmente não estava acostumada, né? Sim. Foi uma coisa que teve um impacto e gerou uma coisa assim, realmente que a gente inicialmente não esperava que gerasse tudo aquilo, e aí quando gerou a gente meio que não soube lidar de uma forma correta. Sim, né? A gente não sabia como seria dali pra frente. Então, sim, realmente esse estresse, e o estresse é muito importante para vários tipos de queda, não só para cicatriciais, mas com certeza o estresse pode ser um fator que desencadeia uma doença autoimune também, qualquer doença autoimune. Ou agrave, né? Ou agrave. E agora eu quero saber quais as patologias que acometem homens e mulheres, a diferenciação de cada uma e a faixa etária, se tem essa relação de faixa etária entre cada um. Sim, o eflúvio, eu percebo assim na prática que acontece mais em mulheres, principalmente assim, depois de um grande estresse. Se bem que estresse seria comum para homens e mulheres, mas cirúrgico, mulheres hoje fazem muito mais cirurgias estéticas, por exemplo, do que homens. Então, depois de um procedimento cirúrgico, pode acontecer um eflúvio pelo estresse que a cirurgia ocasiona nas nossas células do nosso organismo. No pós-parto, por exemplo, então o eflúvio, eu vejo mais que ele acontece de uma forma mais comum nas mulheres. A alopecia androgenética, por exemplo, que é a calvície, ela acomete mais homens, como eu já falei anteriormente, mas também pode acometer mulheres, mas é um número bem inferior se comparado aos homens. A genética nos homens até por causa da testosterona, nos homens ser mais elevada, então é bem mais comum a androgenética nos homens. E de faixa etária, o que eu vejo de diferente, por exemplo, que acomete criança e que não acomete muito adulto, são as quedas de cabelo ocasionadas por fungos, entendeu? Existe um tipo de fungo, que é a tinea capitis, ela geralmente acomete criança, é um fungo bem comum na criança e não costuma acometer o adulto, a menos que o adulto tenha uma imunidade bem ruim, entendeu? Então a gente recebe bastante, a gente da dermato, né, recebe bastante crianças com alopecia provocada por fungo. Geralmente são áreas sem cabelo, tem descamação, tem lesões. Muitas vezes os pais chegam desesperados mesmo, o que está acontecendo com essa criança e tal. Mas é bem comum acontecer. Acredito que isso se dá pela formação da imunidade da criança. Sim, é um fungo que pega mais a criança justamente porque a imunidade deles é um pouco inferior. Sim. E o contato na escola, né? Então transmite de um para o outro. Além disso, a frontal fibrosante, que é um tipo de cicatricial, ela é muito mais comum em mulheres. Inclusive, quando tem uma mulher na família, a gente fica de olho em todas as outras, porque pode acontecer no homem teoricamente, pode, mas é bem raro. E aí ela é bem comum em mulheres. E tem a diferença também da queda, quando a mulher começa a perder o cabelo, tende a ficar geralmente com o cabelo mais ralo. Enquanto o homem, quando tem essa perda, ele fica com entradas frontais e mais no topo da cabeça, não é? Eu acho que você fala especificamente da androgenética. Sim, a androgenética ela se comporta exatamente diferente no homem e na mulher. Então a mulher vai ficando com o cabelo muito ralo. É aquela mulher que você olha e fala assim, nossa, como tem pouquinho cabelo, que você já vê o couro cabeludo. Então essa mulher geralmente, provavelmente é uma mulher que tenha alopecia androgenética do padrão feminino. E a alopecia androgenética no homem, ela geralmente aparece com uma ramificação em áreas específicas, aqui nessa região occipital, então aqui na frente, que são as entradinhas, que o homem se queixa, né? Mas essa diferença ela é mais clara nessa parte da alopecia androgenética. Se for um eflúvio, por exemplo, que é aquela queda que acontece por alteração da parte nutricional, por exemplo, ou de estresse, ou aquela pós-cirúrgica, então tudo isso é eflúvio. Aí fica ralo o cabelo todo, tanto faz, um homem ou uma mulher. Então vai depender da patologia mesmo que a gente está tratando. Eu quero abordar também acerca dos exames que são pedidos e as avaliações para saber melhor qual patologia. Então, geralmente, quando o paciente marca a consulta, a gente faz, a princípio, uma coisa muito importante é o exame físico, para eu saber se tem descamação, se tem alguma coisa diferente no couro cabeludo. A gente faz um teste de tração, para saber quantos fios estão caindo na tração. Então, tudo isso faz parte do exame físico. Além desse exame físico convencional, a olhos nus, né, a gente também faz o exame físico com dermatoscópio.
que a gente analisa de uma forma um pouco melhor o couro cabeludo. O dermatoscópio aumenta muito, né? A região que a gente está analisando, então a gente pode ver pele, a gente também pode ver o couro cabeludo. Então, algumas alterações a gente só vê no dermatoscópio, por exemplo, descamação perifolicular, que é uma descamação que acontece ao redor do folículo. Eu não consigo muitas vezes visualizar olho nu, mas com o dermatoscópio eu já consigo. Então, quando o paciente vem, a gente faz esse exame físico completo, olha com o dermatoscópio, veja se tem alguma coisa a mais alterada no couro cabeludo, e além disso eu vou pedir exames laboratoriais complementares de acordo com o que eu estou investigando, né? Então assim, eu estou vendo que aquele paciente tem uma chance de ter uma alopecia androgenética, e tem os exames adequados para investigar a alopecia androgenética. E aí eu peço os exames baseados no que eu já vi aqui no exame físico. E algumas vezes eu preciso, inclusive, fazer biópsia de couro cabeludo, que é tirar um pedacinho do couro cabeludo para confirmar um diagnóstico, mas isso é mais raro. Eu quero saber agora sobre quais os ativos você usa e se você tem alguma a dar algum adendo especial. Eu uso bastante coisas relacionadas a cada patologia. Então, assim, são muitos tratamentos que a gente poderia utilizar. Uma coisa que sempre vai estar presente nos meus tratamentos é o minoxidil oral. Hoje, a gente que trata cabelo muitas vezes não usa minoxidil tópico, é raro. Então, na maioria dos meus tratamentos, independente da causa, o minoxidil oral estará presente. Ele não trata nenhum tipo de queda, mas ele está presente em todos os tratamentos para aumentar a quantidade de fios, para aumentar a espessura desse fio. E depois, quando eu já tenho um diagnóstico fechado, eu vou tratar a causa daquela queda com coisas específicas, né? Daí vai depender. E a gente utiliza muito também complementar vitaminas. Então, assim, às vezes a vitamina não foi a causa daquela queda, mas fortalece o crescimento do fio e tal. Então, muitas vezes eu vou prescrever, mas não polivitamínicos. Eu prescrevo de acordo com a necessidade do paciente, então baseado nos resultados dos exames. Eu quero te questionar também sobre uma coisa que a gente sabe que tem muito, que são as fake news, tem muita coisa que o pessoal é muito supersticioso. Então, eu quero te perguntar acerca disso. Se tem uma questão que o pessoal superestima, que no final das contas realmente é verdade, e tem uma que todo mundo acha que é real, mas não faz sentido. Bom, uma coisa muito interessante que muitos pacientes querem é um shampoo anti-queda. Bom, isso é um mito muito grande, não existe um shampoo anti-queda. Existem shampoos que querem tratar essa parte, mas enfim, um shampoo que vai tratar a queda, isso não existe, então isso é um mito. Uma outra coisa também que eu acho bem importante as pessoas muitas vezes falam aquilo que eu já cheguei a comentar anteriormente com vocês, assim, depois da cirurgia é a anestesia que faz o cabelo cair. Então, assim, não é a anestesia de fato, assim, em si, né? O que faz o cabelo cair é o estresse, como eu falei, é o estresse pós-cirúrgico, aí tanto faz. Então, assim, vamos falar lá da mãe que teve o filho. Pode ser parto normal, pode ser cesárea. Esse estresse pós-procedimento, entendeu? Pós o nascimento do filho, o estresse das células, não é um estresse emocional, entendeu? Vai levar uma queda, um eflúvio. Esse eflúvio geralmente acontece uns 3 meses após o evento estressante, entendeu? Então, assim, teve a cirurgia, após os 2, 3 meses inicia aquela queda muito importante. Então, isso é o efeito. Então, não foi por causa da anestesia, como a maioria pensa. Eu gostaria de saber se você tem algum caso que te marcou, um caso que você gostaria de trazer assim para comentar, que foi realmente algo marcante durante a tua trajetória. Cabelo sempre é muito marcante, porque é algo que incomoda muito quando o paciente vem procurar, né? Geralmente é algo que incomoda muito, tanto homem quanto mulher. Então, muitas vezes tem uma história aí relacionada, uma história já de tentativas de tratamentos e tal. Então, é muito interessante sempre, porque sempre tem um histórico bem importante. Mas um caso que me chamou muito a atenção, a gente está, inclusive, assim, tendo uma ótima resposta, foi um paciente com alopecia areata, e ela começou com um quadro simples, assim, a alopecia areata, na maioria das vezes, cai o cabelo em áreas arredondadas, podem ser poucas áreas ou podem ser muitas áreas, e pode também cair o cabelo todo do couro cabeludo, que é a alopecia areata universal. Então, pode cair, na realidade, todos os cabelos do corpo, sobrancelhas, cílios. Então, essa paciente começou com um quadro de areata normal, né? Tipo, tinha 1 ou 2 áreas caindo, e evoluiu rapidamente para uma queda
queda total dos cabelos do couro cabeludo, entendeu? Então ela ficou muito assim, abalada, lógico, imagina uma mulher perdendo todos os cabelos, é uma coisa que abala, muito emocional. E a gente está conseguindo fazer essa reversão hoje do tratamento. A gente teve que ser bem incisivo com o tratamento. Hoje ela está usando biológico, que é um tratamento assim, de uma linha mais avançada. A gente começa com coisas mais simples e a gente chega no biológico com a medicação mais cara. A gente não chega com biológico para todos os pacientes, enfim, mas para ela foi necessário e ela está tendo uma resposta excelente. Ela está cheia de cabelos e está muito feliz. Os cabelos ainda estão curtos, mas ela está muito feliz da melhora. Já tem um tempinho que a gente trata e tudo. Ela está fazendo um acompanhamento da parte emocional também, psiquiatra, psicólogo, porque tem uma associação muito importante com esse lado emocional, mas foi um quadro que me chamou a atenção, marcante, porque foi uma evolução rápida e muito significativa para a paciente, porque perder, como eu falei, todos os cabelos é algo que abala, assim, a autoestima. E qual mensagem você deixaria para quem está passando por alguma dessas condições? Bom, tem tratamento hoje em dia, mesmo para as alopecias mais severas, digamos assim, né, que são as cicatriciais. A gente tem tratamentos muito bons. Nas cicatriciais, muitas vezes a gente não vai conseguir reverter completamente, mas a gente consegue estabilizar a doença, não deixar ela progredir. Então, assim, é muito importante buscar ajuda o quanto antes. Cabelo faz muita diferença. Quanto antes a pessoa buscar o tratamento, o resultado vai ser melhor, mesmo na queda mais simples, como o eflúvio. Quanto mais rápido a gente inicia o tratamento, mais rápido a gente consegue repilar. Então, essa é a mensagem mais importante. Perceber o cabelo está tendo alguma alteração, procurar ajuda médica o quanto antes. E sempre não se prender na questão de achar que não tem jeito e que não tem como recolher, né? Acho que isso é muito importante, porque quando o paciente ele tá com esse desespero, ele logo acha que não tem jeito e que não vai dar jeito e vai prolongando. E aí, quando chega no ponto dele procurar ajuda, a condição já está mais avançada, que foi até um tópico que você pontuou. Isso mesmo. Elissa, eu quero te agradecer, quero pontuar que você é uma pessoa extremamente acolhedora e que eu estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade, porque eu acho que, acima de tudo, eu retenho muito conhecimento. E isso, fico muito grata por isso. Não só a mim, mas também a minha colega. E para quem tem interesse em entrar em contato com a Elissa para saber melhor sobre alguma coisa que você está desconfiando, seja patologia ou até mesmo desconforto, ela vai falar agora onde você pode entrar em contato e saber mais sobre o trabalho dela. Bom, atendo aqui na Life, na Clínica Certo, que fica dentro do prédio da Life. E vocês também podem me encontrar no Instagram, doutora.Elissa Mainardes. Vai ser um prazer, tá? Receber cada um de vocês, responder os questionamentos que vocês tenham. Lá tem o Instagram, no Instagram tem o link para o WhatsApp das secretárias. Quando chega alguma dúvida, elas me passam, eu respondo, ou lá no Instagram mesmo.